Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar esse nosso super curso do Código de Trânsito Brasileiro, é o CTB. Eu digo para vocês que eu acho que é um dos únicos cursos no Brasil na qual o professor explica artigo por artigo. E detalhe, digo para vocês, cara, o Código de Trânsito Brasileiro, eu falo porque eu sou especialista em leis, tá? Ele é uma das leis, uma das legislações mais inteligentes que eu conheço, né? Então a gente trabalha aqui artigo por artigo. Cara, papo reto com você. Se tá CTB se tem CTB aí no seu edital, cara, se você faz esse curso, cara, pode ter certeza que você vai ficar super competitivo e você vai entender. Então vamos embora. E agora, pessoal, agora é as medidas administrativas, né? Medidas administrativas, né? Consagradas aqui nos artigos 269 até o 279, né? Medidas administrativas, né? O que é medida? Medida administrativa não é uma penalidade, tá? É o quê? É uma ação da autoridade competente, tá? Então a gente vai estudar hoje as medidas administrativas em detalhes. Então vamos lá, direto, vamos lá. Quais são as medidas administrativas, né? Então as medidas administrativas estão todas elas devidamente previstas no capítulo 17 do CTB, lá no artigo 269, a autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas, né? Professor, quais são as medidas administrativas? Vamos lá. Primeiro, retenção do veículo, tá? Retenção é diferente de remoção de veículo. Ambas são medidas administrativas, tá? Retenção, você retém o veículo, né? Momentaneamente ali para verificação, para algum ajuste que pode ser executado no local. Pronto, ponto final. Professor, e a remoção? A remoção, o veículo não tem condições de continuar a transitar. Neste caso, a autoridade competente deverá o quê? Recolher o veículo, tá? Deverá recolher o veículo para o seu pátio, né? Terceira medida administrativa, recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Se há o recolhimento da Carteira Nacional, da CNH, também nós temos o quê? O recolhimento da permissão para dirigir. As duas andam juntas, né? Quinto, recolhimento do certificado de registro. Se há o recolhimento do certificado de registro, há o recolhimento do certificado de licenciamento anual. Então nós temos aqui, ó, retenção, remoção, recolhimento, tá? 3 R's, né? Retenção, remoção, recolhimento, transbordo do excesso de cargas, né? Um caminhão lá está com excesso de cargas, foi identificado. Então, como uma medida administrativa, a autoridade competente vai determinar o quê? Que o veículo, que haja o quê? O transbordo da carga, né? Para se adequar ao peso certo, aí o limite aí estabelecido pela legislação. Então, transbordo de excesso de carga é uma medida administrativa. Vamos lá, outra medida administrativa, né? Realização de teste de dosagem de alcoolomia ou perícia de substâncias entorpecentes ou que determine dependência física ou psíquica, né? Realização de teste de dosagem de alcoolomia, né? Ou seja, isso aí é o famoso bafômetro, né? Então, quando o policial lá efetua lá o teste do bafômetro, ele está fazendo nada mais e nada menos do que uma medida administrativa. A outra, recolhimento de animais que se encontram soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários após o pagamento de multas e encargos devidos, né? Então, recolhimento de animais é outra medida administrativa. E, finalmente, realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular. Então, a realização desses exames de aptidão física, mental, legislação, prática de primeiros socorros e de direção veicular, também é o quê? Também aí são medidas administrativas, né? Ok, professor, o que você fez até agora? Nesse momento, eu apenas apresentei as medidas administrativas para você. E o que você deve fazer? Cara, dá uma paradinha no vídeo, cara, e faz uma leitura rápida. Isso tem que estar no seu caderninho, no seu resumo, esse cara.
Professor, eu não entendo onde que está essas medidas administrativas. Na altura do campeonato do nosso curso, a gente já viu isso, claro que você sabe. Então, nós temos aqui artigo 65, né? Artigo 65 lá da Lei Seca, né? Então, o que tem o artigo 65? O artigo 65 é aquele artigo, né? É aquele artigo lá das infrações administrativas. As infrações de trânsito, perdão, temos a infração de trânsito. Então, vamos lá. Artigo 65, ó. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Bacana. Então, isso aqui é a infração de trânsito. Então, a infração de trânsito, ela é composta, né? Vamos lá, pela infração, ok? Claro, o sistema de pontuação, tá? Aí, gravíssima, né? Um caso aqui, 7 pontos, né? Isso aqui é importante para ter a suspensão por pontuação. Penalidade, que aqui a penalidade, neste caso aqui, ele terá 2 penalidades, a penalidade de multa, que é pecúnia, dinheiro, tá? 10 vezes, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Olha, ó, suspensão do direito de dirigir, e essa suspensão aqui, ela será por transgressão, 12 meses. Então, essa aqui é a penalidade, beleza. Professor, e a medida administrativa? Olha só, né? Então, o cara tá lá, né? E ele foi pego o quê? Na lei seca. Ok, bafômetro, ó, medida administrativa, né? Beleza. O que acontece com ele? Ó, recolhimento do documento de habilitação. Primeira medida administrativa. Professor, por que o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação? É simples. A penalidade aqui é suspensão. Ó, ele fez lá o teste, entendeu? Deu positivo. Então, há o recolhimento, é claro que vai ter todo o devido processo legal para a aplicação da penalidade, né? Da aplicação da penalidade, que essa penalidade nada mais é do que a penalidade aí que a penalidade da suspensão, né? Primeira coisa, então, há o recolhimento. Então, isso aqui é uma medida administrativa, né? E retenção do veículo, olha aí, retenção do veículo, né? O que acontece? Retenção do veículo. O cara estava dirigindo. Ele recolheu a carteira de habilitação dele. Cara, ele não tem condições de continuar guiando esse carro. Então, há a retenção ela é provisória. Para quê? Para que se encontre um outro motorista habilitado e em condições de trafegar para conduzir o veículo, né? Então, isso aqui é a retenção, né? Beleza? Então, aí para vocês, o artigo 270 é o próximo artigo que a gente vai estar estudando para a galera aí. Então, essas aqui são as medidas administrativas, né? Nós estamos o quê? No artigo 269. Parágrafo 1º. Qual que é o trabalho do parágrafo 1º? O parágrafo 1º vai dizer o seguinte, qual é o objetivo das medidas administrativas, né? Então, vamos lá. A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo, olha aí, as medidas administrativas têm por seguinte objetivo, 2, prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa. Então, a medida administrativa é para proteger a própria pessoa, né? No exemplo que eu dei para vocês lá na questão lá, do cara estar dirigido alcoolizado, né? Constatou, então, o recolhimento da carteira de habilitação, ali já provou que o cara não é confiável, né, para estar conduzindo o veículo, em especial naquele momento. E a retenção do veículo até encontrar o quê? Um condutor habilitado para tal. Parágrafo 2º. As medidas administrativas previstas nesse artigo não elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuidor de caráter complementar a estas, né? Então, se uma coisa é uma coisa. Então, nós temos lá, né, a infração, né? Nós temos lá a cabeça da infração, o comando, né, o CAPT, né? Aí nós temos lá a penalidade, nós temos lá, né, a infração gravíssima, né? Olha só para você ter a estrutura aqui, temos a infração, a estrutura, né? Tem um comando da questão, o comando da infração. Qual a natureza da infração? Que natureza gravíssima. Tem a penalidade e tem a medida administrativa. O que ele fala aqui? Que o parágrafo 2º, uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Olha aí. As medidas administrativas previstas neste artigo, todas que a gente já viu, não elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, né? Possuindo caráter complementar a estas. Ou seja, você sofreu a medida administrativa de recolhimento, né? A remoção do seu veículo. Tá?
E aí, professor? Pô, cara, já recolheram o meu veículo, ainda vou sofrer penalidade? Vai sofrer, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Inclusive, a medida administrativa, ela vai complementar a penalidade. Tá? Então, não é o fato de você sofrer uma medida administrativa, significa dizer que você vai estar isento da penalidade, né? Então, vamos lá, né? Parágrafo 3º. São documentos de habilitação. Você já sabe, primeiro, a Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir. Tá? Então temos a CNH e a permissão. Parágrafo 4º. O que diz aqui o parágrafo 4º, né? Lá no artigo 269, nós temos lá algum dos incisos que é o quê? Recolhimento de animais. Beleza, né? Aí o que acontece? O parágrafo 4º ele vai detalhar como será esse recolhimento de animais. Aplica-se aos animais, cavalos, né, bois, né, recolhidos na forma do inciso 10. O que é inciso 10? Inciso 10 é o quê? Uma medida administrativa, que é recolhimentos de animais. O disposto do artigo 271. O que é o artigo 271? Remoção para depósito, tá? Então ele vai ser recolhido os animais para o depósito, né? E, consequentemente, né, caso aí, por exemplo, o proprietário do animal não reclamar, ele vai para leilão no que couber, que é o 228, né, que é o leilão. Então, aplicam-se os animais recolhidos na forma do inciso 10, que é o recolhimento, né, a remoção para o depósito. Tá? Então, ele vai para o depósito. Parágrafo 5º. No caso de documentos em meio digital, as medidas administrativas previstas dos incisos 3, 4, 5 e 6. Professor, documentos em meio digital. O que significa? Significa dizer que não tem o documento físico. Só tem o documento na via digital. Não tem o documento físico, tá? Somente o documento na via digital. Professor, o que é o inciso 3? Recolhimento da CNH. Inciso 4, recolhimento da permissão para dirigir. Inciso 5, né? Recolhimento do certificado de registro. Inciso 6, recolhimento do certificado de licenciamento anual, ok? Do caput desse artigo serão realizadas por meio de registro no RENASH ou no RENAVAN, conforme o caso, na forma estabelecido no CONTRAN. Então, o que acontece? Né? Temos uma medida administrativa que é o recolhimento. Está lá. Ah, professor, mas o cara, recolhimento, realmente é pegar o documento, recolher o documento, né? É isso que significa recolhimento. Só que o cara não tem documento físico, dele é digital. Ele vai ser isento disso? Não, vai ser pior ainda para o cara, né? O que acontece? Ele vai ser feita uma anotação, né? Ó, serão realizados por meio de registro, será feita uma anotação. RENASH, no caso do item 3 e 4, e o RENAVAN, no caso no item 5 e 6, que são os sistemas aí de gerenciamento, né? O RENASH da Carteira Nacional de Habilitação e o RENAVAN em relação à propriedade, né, o controle do veículo, né? Então nós temos aí o parágrafo 5º, que foi incluso, inclusive, pela nova lei de trânsito, a lei 14.071 de 2020, né? 270, ok, né? O que acontece agora? O 270 e o 271 são muito importantes. O 270 é o artigo que vai falar tudo sobre o quê? A retenção. Tá? Retenção. E o 271 vai falar tudo sobre o quê? A remoção do veículo. Retenção é provisório, é ali. É para situações na qual é possível que você sanar a irregularidade ali no momento. Tá? Ok? Então, vamos lá. O veículo poderá ser retido nos casos expressos nesse código, né? Então, está aí para vocês, né? Ou seja, todos os casos de retenção, o CONTRAN não poderá criar novos casos, né? Esses casos serão o quê? Expressos no código, né? Não, somente no código. Né? Vamos lá. Parágrafo primeiro. Vamos lá. Primeiro, quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo que seja regularizada a situação. Então tá lá, né? Então ele será retido, né? Pronto, né? Ok. Tá? Professor, o exemplo, cara, vou dar um exemplo que eu apliquei, eu utilizei na própria aula, lei seca, o cara tá lá mamado, né? Machão mamado, caiu, beleza. Recolhimento da CNH dele, medida administrativa, e o carro vai ser retido. Por quê? Até encontrar um outro condutor habilitado para isso. A patroa estava lá. A
patroa faz o teste lá do bafômetro, passou, então ela vai ser pronta. Aí você está liberado. Não vai ser o quê? Retido, né? Tá certo? Não vai ser retido, não vai ser removido, perdão. Parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º, ele é muito importante, né? Porque ele fala do prazo. Isso aqui, inclusive, é o seguinte, isso aqui a gente vai conversar bastante sobre isso, né? Então, o que acontece, né? Olha só, quando não for possível sanar a falha no local da infração. Então, no caso meu lá, no exemplo lá, o cara não encontrou um outro condutor habilitado para levar o carro dele. Não conseguiu sanar. O veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, o veículo está tranquilo, né? Deverá ser liberado e entregue ao condutor regularmente habilitado. Ok. Mediante o recolhimento do certificado de licenciamento anual, né, contra a apresentação de recibo, assinalado-se o condutor no prazo razoável, não superior para 30 dias, para regularizar a situação e será considerado notificado para essa finalidade da ocasião. Então tá aí, né? Então, quando não for possível sanar a falha do veículo, desde que o veículo está ok, né, deverá ser liberado, né, e entregue ao condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do certificado. Ó, quando a falha, olha só, isso aqui, vamos lá, vamos detalhar. Então, o carro lá agora, vamos aí, ó. Quando o carro não for possível sanar a falha no local da infração. Beleza, tá? Então, ele não pode, né? Vamos dar um exemplo aí de uma lanterninha queimada, uma pequenininha, uma luzinha de posição. Cara, não pode regularizar ali naquele momento. Só que é o seguinte, tá? Só que é o seguinte, o que acontece aqui, tá? Não pode ser regularizado. Só que esse veículo, ele tem condições de segurança para circular. Só que o veículo, apesar dessa setinha aí estar com problema, né? Só que o veículo, lá você tem o quê? Condutor habilitado, né? Aí o que vai acontecer? Beleza, você está com a setinha. O que acontece aqui? Eu vou recolher a documentação do carro, do certificado anual do carro, beleza? Eu vou dar um recibo para o cara, e aí eu vou dar um prazo para o cara regularizar aquela falha que não foi possível ser regularizada ali no momento, né? E qual que é a diferença? A diferença agora, que é a partir de 2020, que agora ele colocou que esse prazo razoável, antes nós não tínhamos prazo razoável, né? Ficava muito aberto, agora o legislador colocou não superior a 30 dias, né? Não superior a 30 dias. Então tá aí no caso aí. Então, essa é a questão aí muito importante do carro retido. Então, regra geral, ele é retido, ele pode ser regularizado. Então, o que vai acontecer para o cara? Se ele vai ser regularizado, ele segue adiante. Não pode ser regularizado, mas essa falha, ela não vai trazer impacto na segurança da via, ele é liberado sob a condição de 30 dias ele resolveu o problema. É claro que o documento do carro vai ficar retido. Parágrafo 3º. O certificado de licenciamento anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade de aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado. Pronto, faz sentido, né? Então ele tem 30 dias para regularizar lá a situação da viatura, do veículo dele. Ele regularizou nesses 30 dias essa situação. E agora, professor? Agora, cara, papo reto, né? Ele vai lá no órgão de trânsito, responsável pelo recolhimento do seu documento, se apresenta, vai passar uma vistoria e ele recebe o documento de volta, né? Agora é o seguinte, vamos lá. Olha só, não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto no artigo 271. Professor, o que é o artigo 271? O artigo 271 é o próximo artigo. O artigo 271 vai falar tudo sobre a remoção. Então, o 270, ele fala sobre a retenção. Está lá, né? Então, o que diz esse parágrafo? O cara, ele não encontrou alguém para levar o veículo, lá da lei seca, né? Não encontrou, né? Então, quando dá a lei seca lá, o povo no celular ligando para os caras lá que não bebe, né? Para ir lá buscar o veículo, né? Por quê? Porque é tudo mais barato, cara. Né? Se o carro ele for removido, ele vai ter que pagar o guincho, ele vai ter que pagar a estada, sai caro. Então é melhor lá ter
parceria de um amigo para conduzir o veículo, né? Ó. Não se apresentando o condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se, neste caso, o disposto do artigo 271, ou seja, as regras de remoção, né? Vamos lá, parágrafo 5º. A critério do agente, não se dará retenção imediata quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para a circulação da via pública, né? Professor, o que diz o parágrafo 5º? É uma condição de exceção, tá? De exceção, tá? Às vezes a retenção demora horas, tá? É o bom senso do agente de trânsito. Então é o seguinte, tem lá, o carro foi retido, o veículo foi retido, tá? O veículo não coloca em risco a segurança, o ponto segurança, a proteção à vida é o elemento mais importante. Sempre o Código de Trânsito visa proteger essa situação. Aí o cara, o que o cara fez, né? Está transportando passageiros, ou levando carga perigosa ou perecível, o que vai acontecer? Ele libera o cara, né? Eu mesmo, se eu estivesse lá, se eu fosse o agente de trânsito, tá? Se eu fosse o agente de trânsito, e eu encontrasse, né? Se eu fosse o agente de trânsito, né? Se eu fosse o agente de trânsito e eu lá encontrasse, entendeu? Por exemplo, lá uma carga perecível. Cara, eu não vou colocar o meu na reta, porque vai que demora lá 2, 3 horas e o cara perde a carga dele. Ele vai querer me culpar. É problema, entendeu? Então o cara vai liberar a critério do agente. Então, ó, o código atribuiu esse discernimento ao agente, né? Parágrafo 6º. Não efetuada a regularização no prazo que se refere ao parágrafo 2º, 30 dias, no caso de retenção, será feito o registro de restrição administrativa no RENAVAM, por órgão ou entidade executiva de trânsito nos estados e DF, e será retirada após a comprovada regularização. Então tá aí para o cara levou, ele foi liberado ali, beleza? Recolheram o documento dele, ele tinha que estar 30 dias regularizando. Cara, ele não regularizou, você vai ter feito outro registro lá no seu RENAVAM, tá? Lá no seu RENAVAM, da propriedade do veículo, né? Para até que seja comprovada a regularização, né? Parágrafo 7º. O descumprimento das obrigações estabelecidas no parágrafo 2º, que é a questão dos 30 dias, resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto do artigo 271, a remoção. Claro, né? Isso aí, na verdade, ele repetiu, mas nem precisava. Ele só deixou bem claro isso, parágrafo 7º, né? E agora o 271, tá? Cara, o 270, que é a retenção, e o 271 são importantíssimos, né, cara? Os caras que mais caem. E agora, professor? Agora são os casos de remoção. Quem remove alguma coisa para algum lugar. Professor, essa alguma coisa é o quê? Cara, essa alguma coisa é o veículo. Algum lugar, para o pátio. O famoso pátio do Detran, né? Ou pátio lá da prefeitura, né? Vamos lá. O veículo será removido nos casos previstos neste código para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sob a via. Ok, né? Então todo mundo, o PRF tem lá o seu depósito, tá? O DPRF tem seu depósito, né? A prefeitura tem seu depósito, o Detran também tem seu depósito. Então cada órgão de trânsito gerencia o seu depósito, tá? Eles que vão gerenciar isso aí. Vamos lá, primeiro. Então o cara foi removido, ok? Está lá na penalidade, remoção, essa previsão. As restrições do veículo removido só ocorrerá mediante a restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento ele tem que pagar antes as multas, ele tem que pagar antes as taxas, ele tem que pagar antes as despesas com remoção e a estada, né? Então fica muito caro, além de outros encargos previstos na legislação específica, né? Então tem alguns Detrans do estado aí, por exemplo, que tem aí algumas penalidades específicas nesse sentido. Bacana? Entenderam aí? Então a remoção sai muito caro, tá?
E aí, professor, aí a gente vai ler agora várias alterações aqui, né, nesse artigo aqui, principalmente o 9, 9A, 9B, 9C, 9D, na qual ele fala o seguinte, ele vai deixar bem claro o seguinte, né, ele vai fazer de tudo para não recolher o veículo, né, fazer tudo para não recolher o veículo, né, porque realmente, cara, é um transtorno, o cara fica sem um carro dele e sai cara, né. Eu tive um carro da firma que foi recolhido, cara, sofri, hein. Parágrafo 2º, vem comigo aqui. A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Que eu vi acontecer isso na minha frente, né? O cara parou um veículo e o veículo estava com os 4 pneus literalmente careca. Esse carro em circulação, ele coloca em risco a vida da própria pessoa e de outros, né? De outro, ele coloca em risco o trânsito. Aí o carro foi o que? Ele foi recolhido. Beleza, ele foi removido para onde? Para o Detran. Beleza. E aí? O cara foi lá, pagou tudo. Só que o seguinte, para restituir o cara vai ter que o quê? Ele vai ter que reparar, ele vai ter que trocar os pneus aí que esteja de acordo com a legislação aí em vigor para poder liberar o veículo. Tá? Mais do que justo, né? Parágrafo 3º. O reparo referido no parágrafo 2º demanda providências que não possa ser tomada no depósito. Olha, se o reparo, né, demandar providências que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para o reparo na forma transportada, mediante autorização assinalado o prazo para reapresentação, tá? Então é o seguinte, vamos supor que um reparo, né, que não há condições de fazer lá no pátio, lá onde está o veículo, lá foi recolhido, tá? Então o veículo foi recolhido e o cara não tem condições de fazer isso lá, né? E aí, professor, cara, aí neste caso especificamente, a autoridade de trânsito libera o veículo, só que ele vai na forma transportada, ou seja, ele tem que ir no carro, ele vai ter que ir, né? Ele vai ter que ser guinchado para o mecânico, por exemplo, tá? Mais do que justo, né? Parágrafo 4º. Os serviços de remoção, depósito e guarda do veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente ou por particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços, né? Professor, parágrafo 4º, né? São duas coisas importantes. Primeiro, tá, ele vai para um depósito, ok? Então, o parágrafo 4º ele fala o seguinte, né? O depósito, ele pode ser um depósito público. O que é um depósito público? Do próprio órgão, né? E hoje eu digo para vocês com toda certeza que dificilmente nós vamos ter um depósito público, né? Hoje é tudo terceirizado. Então, o próprio Detran, a própria Secretaria, a própria PRF pode ter seu depósito, mas eles não vão fazer isso. O que eles fazem? Eles fazem uma licitação e contratam um particular para gerenciar. Questão de prova, o que você tem que saber? Que esses depósitos para a guarda pode ser do próprio órgão ou pode ser contratados, terceirizados por licitação. Ok. Vamos lá. Parte final desse parágrafo, importante, o que ele fala? Quem é o responsável pelo pagamento? Cara, não é o condutor do veículo. Tá? O responsável pelo pagamento é nada mais e nada menos do que o proprietário. O proprietário do veículo é responsável por esse encargo, né? Vamos lá. O proprietário ou o condutor deverá Olá, meus ser... amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso site lá, Concursos, com a intenção das pessoas, nossos futuros alunos, conhecerem a nossa metodologia e conhecerem, claro, a qualidade do nosso curso. Você quer fazer esse nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, curso bastante enxuto, um curso que eu tenho certeza absoluta, se você estudar pelo nosso material, no nosso material irá constar 100% de sua prova. Pode ter certeza disso. Sabe quanto que está o investimento? Parcela única de apenas, olha aí, R$ 149,90. Vai lá, investe lá um pouco no seu conteúdo. Eu sei que aqui na internet, no YouTube, é de graça, tudo bem, a gente coloca esse vídeo aí
sem problema nenhum, mas quer estudar, quer ter uma coordenação, vem fazer parte do nosso Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Aqui não são todas as aulas, não, lá tem outras aulas importantíssimas. Tudo bem? Então venha estudar com a gente, tem um link de matrícula aqui. Qualquer coisa, você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento. Eu espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.